Muito bom. Chegamos ao final de um livro enigmático, né? Daniel é um livro bastante intrigante no Antigo Testamento, né? Se você ler Daniel, você vai perceber que ele é muito parecido com o Apocalipse, né? E não é à toa que ele é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento, né? É um livro, como eu disse, enigmático, mas ao mesmo tempo bastante intrigante, bastante relevante para a nossa vida e a época em que a gente está vivendo. Essa manhã eu quero pensar junto com vocês sobre a igreja desolada. A razão de chamar ou de tentar pensar junto com você essa manhã sobre como nós podemos orar por uma igreja desolada, é que eu vejo que grande parte da igreja cristã hoje em dia está desolada. Está mesmo. E quando você lê Daniel, você não tem como fugir de traçar um paralelo entre o que aquele povo viveu na desolação e o que a igreja hoje vive também, em grande parte, em desolação. Eu acho que existem muitos bolsões de vida, de pureza, de profundidade, fidelidade, poder e zelo pelo nome de Jesus em várias partes do mundo. Existem. Porém, a queda de Jerusalém e o cativeiro de Israel na Babilônia são imagens da igreja de hoje em muitos lugares ao redor do mundo. Onde nós percebemos que a igreja perdeu a sua relevância, perdeu aquele poder de ir fazer a diferença, que a gente vê isso em Atos de uma forma muito grande. Por exemplo, o que a Anitta falou aqui agora, né? De um cristão profissional, um profissional cristão, melhor dizendo, que vai e atende a necessidade de um grupo de pessoas. Isso a gente tem perdido essa habilidade como igreja, e a gente vive muito desolado, né? Por exemplo, a gente se satisfaz com um culto aos domingos, e parece-me que em muitos momentos a gente sente a nossa consciência super tranquila em virmos num culto e ok, acabou. Isso é um estágio da desolação, né? E talvez você não concorde comigo que a igreja esteja desolada, mas eu quero fazer, como eu disse antes, um paralelo entre o que aquele povo vivia lá naquela época e o que a igreja vive hoje. Só para vocês tentarem entender o que eu quero dizer com tudo isso, e depois a gente vai achar alguns princípios que a gente pode colocar na nossa vida. Volto a dizer, livro de Daniel é um livro quase que apocalíptico do Antigo Testamento, porém é muito baseado na oração. Daniel está toda hora orando, né? A importância da oração. Os 3 aspectos da desolação do povo de Deus, você encontra no livro inteiro de Daniel, mas nós vamos pegar no capítulo 9, se você tem tua Bíblia, abra aí no capítulo 9, nós não vamos ler todo o texto, porque ele tem 23 versículos, mas a gente pode ler algumas partes, com certeza a gente vai ler, mas se você quiser fazer isso quando chegar na sua casa e ler isso, na verdade ele tem muito mais do que 23, ele tem 27, né? 27 versículos, mas até o 23 só, mas se você quiser ler isso na sua casa, seria muito interessante, porque ele fala da oração de Daniel. Daniel capítulo 9. Vamos ver uma das primeiras demonstrações da desolação do povo israelita naquela época e traçar esse paralelo, então, para a igreja no dia de hoje. Vamos lá, os 3 aspectos. Primeiro, pessoas cativas a forças ateístas, ou seja, pessoas que não acreditam em Deus. Aquele povo de Israel, ele foi sitiado, lembra que Israel foi sitiado e levado preso para a Babilônia. Na Babilônia, eles não acreditavam no Deus de Israel. Agora, aquele povo está preso a um povo que não acredita em Deus. E nos versículos 11 e 13 de Daniel capítulo 9, nós vemos que essa calamidade do cativeiro babilônico foi advertida na lei de Moisés, lá em Deuteronômio. Se você ler no Deuteronômio 28, 36, Moisés diz que se as pessoas abandonassem os caminhos de Deus, o Senhor os levaria, e também o rei que os governava naquela época seriam levados a uma nação desconhecida, e lá
eles seriam obrigados a adorar deuses falsos, deuses de madeira e de pedra. É o que você vê no versículo 11 e 13. Daniel está citando esse texto. Ele diz: nós erramos, porque lá nós fomos advertidos. Deuteronômio 28, 36 fala isso. E agora isso se tornou realidade. O povo de Israel está preso na Babilônia. Ok, 1520. O que aconteceu em 1520? Um marco na história da igreja. A reforma. 1516, 1520. Mas foi um marco na história da igreja. Martinho Lutero escreveu um texto em 1520 que ele chamou de o cativeiro babilônico da igreja. Já leu isso, Justo? Martinho Lutero escreve isso, 1520, o cativeiro babilônico da igreja. O que ele queria dizer era que as forças e poderes que eram contrários a Cristo e a sua palavra tinham capturado a mente e o coração da igreja. E agora a igreja estava sob um jugo ateísta. Deixa eu dizer uma coisa para você, 1520 é bastante longe de onde nós vivemos hoje. Agora, o momento em que nós vivemos hoje é basicamente um cativeiro babilônico de novo. Os poderes, as forças, a influência das coisas que são contrárias aos princípios de Cristo capturaram a igreja. Não só a igreja, mas a nossa mente e o nosso coração. Paulo adverte em Romanos capítulo 12, ele diz: não se conformeis com esse mundo, não se conformem, não permitam que as coisas que são contrárias às coisas de Deus capturem a sua mente e o seu coração. Mas essa é a situação em grande parte da igreja hoje. É a situação. Milhões de frequentadores de igreja hoje pensam da mesma forma que as pessoas que seguem qualquer outro princípio que não cristão. Pensam igual. O número de divórcios entre cristãos e não cristãos é o mesmo. Mesmo. Tem uma diferença. O número de pessoas com problemas, por exemplo, se você vai para São Paulo, lá na Boca do Lixo, você vai ver filhos de pastores que estão lá, vivendo na rua. Nós conhecemos isso. Mesma coisa. Então nós fomos cativados, a nossa mente está cativa. Quando eu digo nosso, não é a ser livre, mas é a igreja como um todo, a igreja mundial está passando por um, eu diria como Martinho Lutero, cativeiro babilônico. A segunda coisa que a gente vê que aconteceu com aquele povo e também com a nossa igreja hoje, é pessoas envergonhadas, que é a segunda coisa, pessoas envergonhadas e culpadas. Daniel passa a maior parte da sua oração confessando o pecado do povo. Por exemplo, o versículo 5 ele diz, versículo 5 de capítulo 9, ele diz: nós temos cometido pecado e somos culpados, nós. Daniel se inclui na coisa. Temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Em outras palavras, nós temos grande culpa diante de Deus. Nós, como igreja, temos culpa. E por causa dessa grande culpa, a nossa vergonha é grande, diz Daniel. Isso é mencionado nos versículos 7 e 8. Em algumas outras versões você encontra o termo confusão no rosto. A nós pertence uma confusão no rosto, dizem outros. Literalmente significa, nos sobrou somente vergonha. Foi o que nos sobrou. Pensem um pouco na igreja que nós temos hoje em dia. Hoje na igreja há uma consciência inquieta. Há o sentimento profundo de que devemos ser radicalmente diferentes, né? Vivendo no limiar da eternidade com valores contraculturais e um comportamento de amor e justiça, mas então nós olhamos no espelho e vemos o quê? Uma igreja que não olha dessa maneira. Uma igreja que está cativa. O resultado é um sentimento de vergonha baseado na verdadeira culpa. Olha só, hoje em dia nós temos igrejas que, ao invés de ensinarem a palavra, elas são aquilo que na Bíblia já havia sido profetizado há muitos anos atrás. Pessoas estariam buscando uma igreja que falasse o que o ouvido gosta de ouvir. Nós temos igrejas assim, né, que dá coceira no ouvido. Nós temos pastores que são showman, estão aqui na frente e a igreja dá gargalhada, e a igreja se sente tão... Eu não sou contra
a pessoa ser dinâmica. Não sou contra, eu gosto do dinamismo. Agora, quando a centralidade é essa, onde nós, como igreja, buscamos uma diversão ao invés de instrução, onde nós buscamos uma autoafirmação, algo que nós fazemos ser afirmado, ao invés de ser desafiado e dizer, cara, talvez o que você está andando não seja não tão bom assim. Então, esse é o problema que a gente, como igreja, enfrenta. E volto a dizer, o resultado é um sentimento de vergonha. E eu tenho vergonha, às vezes, de dizer que sou pastor. Eu tenho vergonha. Porque, querendo ou não, eles colocam todo mundo no mesmo saco. Eu não sou um santinho, não sou perfeito, não sou nada disso. Agora, eu gosto de ser honesto com a Bíblia. Aquilo que ela diz que é errado, eu não tento amenizar a coisa. Então, nós precisamos olhar para isso. Veja como está a igreja. Dá uma olhada como está a igreja ao redor. Assista programas de televisão da igreja. Assista, para você ter uma ideia do que é pregado, do que é apresentado. Terceira coisa que a gente vê no povo, e é o que a gente está vivendo agora, o povo era motivo de riso entre as nações, ou seja, era motivo de zombaria. Cristão é motivo de zombaria hoje? Se tiver com a boca calada, não é, né? Agora, no verso 16 diz assim, o teu povo, verso 16 do capítulo 9, Daniel está dizendo, o teu povo se tornou objeto de zombaria para todos os que o rodeiam. Zombaria significa reprovação, ou objeto de escárnio, de zoação. Isso significa que as nações olhavam para os israelitas dispersos e derrotados e riam deles. E é assim com a igreja cristã em muitos lugares. Ela fez com que o nome de Jesus seja um objeto de escárnio e de desprezo. Romanos já falava isso, o apóstolo Paulo diz, nós somos culpados do nome de Cristo ser zombado entre os gentios. Nós somos culpados, a igreja é culpada. Nós, eu, você, toda a igreja. Porque nós não vivemos conforme a Bíblia ensina, conforme os princípios de Cristo estão aqui, somos motivo de escárnio. Então, quando Daniel ora pela desolação do povo de Israel, eu ouço uma oração para a desolação da igreja hoje. Quando eu leio o capítulo 9 de Daniel, eu não consigo deixar de traçar esse paralelo entre um povo escolhido por Deus, os judeus, Israel era um povo escolhido para representar o nome de Deus aqui na terra. A igreja de Cristo hoje é o povo escolhido para representar o nome dele aqui na terra. Estamos envergonhando o nome de Cristo, assim como eles fizeram naquela época. Mesma coisa. Então eu não consigo deixar de traçar esse paralelo. Eu ouço essa oração para a desolação da igreja cristã em cativeiro ou cativo às forças do secularismo, culpados e envergonhados, e também motivos de zombaria entre os povos. Agora, o que fazer? O que a gente faz? Daniel nos dá alguns princípios muito interessantes de como podemos orar por uma igreja num estágio assim. Vamos lá, a primeira coisa que Daniel fez, e a gente vai ver isso no capítulo 9, pode passar isso, Bruno. A primeira coisa que Daniel fez foi voltar à palavra. Olha só, primeiro, parar para orar por uma igreja isolada, nós precisamos começar por onde Daniel começou. Vamos aos livros, olha lá, versículo 2. Versículo 2 de Daniel capítulo 9. No primeiro ano do seu reinado, do rei Dário, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, ele diz. Não foi ninguém que me falou, não apareceu um anjo, ninguém bateu na minha porta e me disse, mas foi um tempo de meditação nas Escrituras, tempo de estudo, o tempo que ele passou olhando para a Bíblia, que fez com que ele compreendesse. E qual eram essas Escrituras? As Escrituras que ele lia naquela época, se você olhar lá, ele está falando de Jeremias e de outros livros da Bíblia. A oração, gente, começa com a Bíblia. Sem a Bíblia, em nossas orações, elas serão tão desoladas como a igreja pela qual você está orando.
A oração de Daniel começa com a Bíblia e está cheia de Bíblia. Frase após frase, vem direto das Escrituras. Olha só, o que eu achei no texto de capítulo 9 aqui de Daniel. Ele faz alusões ao Levítico capítulo 26, 40. Ele faz alusões a Deuteronômio 28, 64. A Êxodo 34, 6. Ao Salmo 44, 14. Jeremias 25 e 11. A oração de Daniel transborda a Bíblia. Quantas vezes você tem botado a Bíblia lá para orar? Sabe, orar de volta a palavra de Deus para Ele. Dizer, Deus, você falou na Bíblia. Você disse. Quantas vezes a gente faz isso? Se nós não colocarmos Bíblia na nossa oração, as nossas orações serão tão desoladas quanto as igrejas ou as pessoas pelas quais nós estamos tentando orar. Ou pelas vidas. Temos visto vidas desoladas, não temos? E tentamos ver Deus interagindo ou agindo na vida dessas pessoas para que a desolação vá embora, para que essas pessoas possam viver uma vida completa. Mas buscamos na fonte errada. Sabe, achamos no nosso próprio conhecimento a resposta correta para aquela pessoa. De novo, gente, eu não estou querendo criar aqui uma regra, dizer que tem que ser sempre assim. A oração, ela vem de um coração espontâneo, mas ela precisa ser pautada sobre os princípios bíblicos, daquilo que ele nos ensina. Quando ele diz, quando Jesus ensina, lá em capítulo 15, 7, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Quando ele diz, se as minhas palavras permanecerem em vocês, ele quer dizer, se minhas palavras preencherem a mente de vocês, estiverem lá na mente de vocês, então você vai orar, de modo que a cura para essa desolação vai acontecer. Portanto, a primeira forma de orar pela desolação da igreja, quando eu cito igreja, eu não estou falando de um prédio, eu estou falando de pessoas com vida desolada. Primeira forma de orar é voltar para a Bíblia. Ore as Escrituras. Às vezes eu tenho um sentimento saudosista. Eu cresci numa igreja bastante tradicional, onde nós tínhamos aqueles hinos, os inários. Não sei se você já ouviu falar sobre inários. E os hinos, essas músicas que nós cantávamos, elas eram músicas de 500 anos, músicas de 400 anos, mais ou menos. Nós temos Castelo Forte, por exemplo. Castelo Forte, quem compôs essa música foi Martinho Lutero, 1520. Então é uma música muito antiga. Temos outras músicas, Paul Gerhardt, por exemplo, que as músicas dele tinham 16 estrofes. Se fosse a Geise cantar 16 estrofes aqui, ela morreria. Mas eram músicas que não eram só poesias, mas eram músicas que tinham textos inteiros da Bíblia. E quando você cantava a Bíblia. Judeus faziam isso. A partir do Salmo 120, você vai ver salmos de degraus, que eram músicas que eles cantavam quando iam fazer a peregrinação para Jerusalém. Era a Bíblia que eles cantavam. Sabe, quando eles oravam, nós vemos isso muitas vezes na igreja primitiva. Quando a igreja primitiva orava, ela citava textos inteiros de Bíblia de volta para Deus. Sabe? Então, às vezes, me bate uma saudade de termos um pouco mais de Bíblia nas nossas músicas, nas nossas orações. Um pouco mais, me bate um pouco, sabe? A segunda coisa que Daniel fez, e que nós podemos aprender com ele, foi confessar os pecados. Quando foi a última vez que você confessou o seu pecado? O seu pecado. Quando foi a última vez que você chegou diante do Senhor e disse, Deus, eu errei. Realmente, não é um pecado... Às vezes a gente tem uma ideia de pecado só sexual. Tudo que é sexo é pecado. E, gente, eu vou dizer para vocês, não é isso. Sabe? Também é. Tem muita coisa que está errada. Né? Mas não é só isso. Comer demais é pecado, é glutonaria, igual. Né? Preguiça é pecado. Mentira é pecado. Dá um faz-me rir para alguém aí, né, para um suborno, é pecado, é errado. Por que ele é pecado? Porque ofende a santidade de Deus. Tudo que ofende a santidade de Deus é pecado, sabe? Então não é o meu padrão. Às vezes nós criamos um padrão. Me ofendeu, então é pecado. Se não me ofende, não é pecado.
Mas não é o meu padrão. Eu preciso encontrar o padrão que Deus estipulou. E para isso, eu preciso voltar para cá. Porque, de novo, eu vou estar medindo as coisas pelo meu padrão. E não é o meu padrão que conta, mas é o padrão de Deus. Então, aquilo que está aqui dentro, os princípios que eu encontro aqui, você vai viver por eles. A segunda maneira de orar por uma igreja desolada é confessar os pecados. Versículos 12, aliás, são 12 versos que Daniel usa para confessar pecados. 12, do versículo 4 até o 15. 12 versículos do texto ele usa, de 23, 12 versículos ele usa como confissão. Isso significa ser honesto sobre Deus e sobre mim mesmo. A gente consegue esconder muita coisa das pessoas, né? A gente consegue esconder reais motivações do nosso coração. A gente consegue até esconder inveja, raiva. A gente consegue esconder um monte dessas coisas. De Deus, nós não escondemos nada. Nada. Porque a gente tem vergonha ou um certo tipo de resistência de ser honesto com Deus. Sabe, uma das coisas que às vezes me vem na mente, a imagem, é que nós estamos nus diante de Deus. Não conseguimos esconder nada de Deus. É como estar nu diante de uma outra pessoa. Ela vê exatamente como você é. É como nós estamos espiritualmente diante de Deus, nus. Mas nós achamos que podemos colocar uma máscara e tirar de Deus aquilo que nós realmente somos. Veja o que Daniel fez. Ele reconheceu, no versículo 5, maldade e rebelião. No versículo 7, infidelidade e vergonha. No versículo 10, desobediência. No versículo 7, ele também reconheceu Deus como justo. No versículo 4, reconheceu Deus como grande e temível. Versículo 9, misericordioso e clemente. No versículo 8, se sentiu quebrantado diante de Deus. São pequenas coisas que você vê na oração de Daniel, diante de Deus. E diante de Deus, há uma diferença entre sentir-se infeliz, porque o pecado transformou nossa vida miserável, e sentir-se quebrantado, porque o nosso pecado ofendeu a santidade de Deus. Aquilo que Gilson falou uma vez aqui. A diferença entre arrependimento e remorso. Remorso é aquela dor que você sente porque aquilo que você fez foi descoberto e deu errado. Você diz, puxa, a vida deu errado. E quebrantamento é aquilo que você diz, puxa, errei. Mesmo que ninguém descubra. Mas você sentiu. É a diferença. E o quebrantamento e o remorso vão fazer uma grande diferença na nossa vida. Nós temos grandes exemplos no Novo Testamento. Pedro e Judas. Judas teve remorso pelo que fez. E o remorso trouxe tanto peso para ele que ele se suicidou. Pedro teve um quebrantamento. Se sentiu culpado diante do Senhor. Percebeu que ofendeu a santidade de Deus. E o que ele fez? Pediu perdão. Né? Foi perdoado. Terceira coisa que nós podemos... Então, primeira é orar Bíblia. A segunda é ter uma atitude de confissão de pecado. Ver uma igreja desolada voltando para a Bíblia e confessando os seus pecados. Terceira é lembrar das misericórdias passadas de Deus, porque Ele não muda. A maneira de orar por uma igreja desolada é lembrar das misericórdias que Deus tem feito, ou tem usado na nossa vida nos momentos passados. Versículo 15 de Daniel capítulo 9 diz o seguinte: ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa. Ele estava lembrando lá atrás do Egito. Daniel sabia que a razão pela qual Deus salvou Israel do Egito não foi porque Israel era bom. Pelo contrário, Israel era um horror. E ele diz, nossos pais, quando estavam no Egito, não consideraram as tuas obras maravilhosas, nem lembraram a abundância da tua benignidade, mas se rebelaram contra o Senhor Altíssimo. E, no entanto, o Senhor os salvou, por amor ao seu nome, para que conhecêssemos o seu poder. Gente, a oração pela transformação na vida de alguém precisa levar na sua mente a lembrança de misericórdia passadas do Senhor. O que o Senhor já fez. E aí nós temos aqui exemplos, N exemplos, aqui no nosso meio, de misericórdias do Senhor, na tua vida, nos anos que se passaram.
E essas misericórdias precisam ser trazidas de volta à nossa mente, precisam ser lembradas. É por isso que a história da igreja é tão importante, é tão valiosa. Houve dias ruins antes de Deus intervir. A igreja já passou por momentos ruins. Os jornais dessa semana estão cheios de estatísticas da espiral descendente na violência e corrupção. Você já leu o jornal dessa semana? Ouviu pelo menos uma vez? Estão cheios disso. A história da igreja é um grande antídoto para o desespero dessas pessoas, porque mostra que Deus agiu com misericórdia quando a coisa estava feia. Olha só, por exemplo, para ler sobre a decadência moral e violência da Inglaterra nos séculos XVIII, antes de Deus enviar George Whitefield e John Wesley, é como ler os jornais de hoje. Num livro muito interessante sobre a história da igreja, diz assim: a peste, a varíola e inúmeras doenças que chamamos de menores hoje, naquela época, não tinham cura. Roupas eram caras, por isso, muitos pobres das cidades usavam panos que eram como a sua cama, cheios de piolho. As penas para os crimes parecem bárbaras hoje. Por exemplo, enforcamentos para pequenos roubos. Meninos e meninas, por vezes, eram obrigados a servirem um mestre por 7 anos. Eles trabalhavam 6 dias por semana, todos os dias, do amanhecer até o anoitecer, e às vezes iam além. E se você não tivesse a sorte de morrer de fome, você poderia cair em desgraça com a lei e ser mandado para uma prisão mal cheirosa. De lá, você poderia ter a chance de ir para o novo mundo em um barco carregado de prisioneiros de todos os tipos. A embriaguez era galopante. O gin era dado a bebês para mantê-los quietos. E pelo fato de serem alimentados com gin, eles ficavam cegos e muitas vezes morriam como resultado. Você acha que bebês de crack hoje em dia é um problema? A crueldade das pessoas de atormentar animais era apenas igualada pelo prazer de ver uma execução pública. Isso está no Revival and Revolution, se você quer ler esse livro, Christian History, é o volume 2. Você vai encontrar isso lá, a história da igreja. Esse era o momento em que a igreja vivia. Tudo isso e muito mais, incluindo uma igreja desolada, corrupta e impotente. No entanto, Deus interveio, mandou 2 homens, Whitefield e o outro que eu citei, John Wesley. John Wesley foi um dos fundadores da igreja metodista hoje. Deus levantou esses homens que não tinham uma concordância teológica muito grande. Um era baixinho e gordo, o outro também baixinho, magro, e ainda discordavam de questões teológicas. Mas Deus usou esses caras, um acima do peso e um abaixo do peso, para que o mundo despertasse para uma necessidade. Vamos orar para uma igreja desolada, lembrando das misericórdias passadas. Quer orar sobre uma vida desolada? Lembre da misericórdia de Deus em tempos passados. 4ª coisa, apelar ao zelo de Deus para a glória de seu nome. Finalmente, nós oramos por uma igreja desolada, apelando para o zelo de Deus para cuidar do seu próprio nome. Veja como uma oração de Daniel chega ao clímax no versículo 18 e 19. Olha só, versículos 18 e 19. Chega no clímax. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade. Coloca aqui igreja. E veja a desolação da igreja que leva o teu nome. Não fazemos pedidos para sermos justos, mas por causa da tua misericórdia. Senhor, ouve, perdoa. Senhor, vê e age por amor a ti, meu Deus. Não te demores, pois a tua cidade ou a tua igreja e o teu povo levam o teu nome. Essa é a oração que nós precisamos ter. Deus, por favor, inclina o teu ouvido e ouve. Nós somos a igreja que leva o teu nome. Eu, você, levamos e somos hoje as pessoas que representam o nome de Deus. Inclina o teu ouvido. Ele diz, não por causa de nós, mas por causa do teu nome, que está sendo zombado por causa de maus cristãos. E às vezes eu sou um mau cristão. Teu nome está sendo zombado. E aí Daniel diz, Deus,
por favor, inclina os teus ouvidos. Ouve, abre os teus olhos e vê a desolação dessas igrejas. E vê a bobagem que está sendo pregada por benefício próprio, extorquindo pessoas, enganando pessoas. E ele diz, ouve, inclina e vê essa desolação. Eu não peço para que o Senhor nos escute porque somos justos. Não peço isso. Mas eu peço por causa da tua misericórdia. Por amor a ti, meu Deus, não demores, pois a tua igreja e o teu povo levam o teu nome. O povo de Deus é conhecido pelo seu nome. Deus tinha um cuidado especial pelo nome dele. Deus sempre zelou pelo nome dele. Assim como nós zelamos pelo nosso próprio nome. Nós não queremos ver o nosso nome envolvido com falcatruas, não é verdade? Nós não queremos. Deus faz a mesma coisa com o nome dele. E eu vou dizer uma coisa, Deus não vai deixar o nome dele ser lameado por muito tempo e nem ser motivo de zombaria indefinidamente. Deus não vai permitir. Deus está comprometido com uma paixão explosiva pela glória de seu próprio nome. Ele é Deus. Então essa é a base da nossa oração por uma igreja desolada. Nós somos chamados pelo nome de Deus. Vivemos pelo nome dele. E aqui eu vou dizer um slogan que os templários usavam. Vocês conhecem os templários, né? Os templários usavam um slogan que nada mais é do que um salmo. Não a nós, Senhor, não a nós, mas para a glória do teu nome. Os templários fizeram um bocado de bobagem também, né, na história. Mas não vem ao caso. Mas o slogan é muito importante. Não a nós, não para a nossa própria glória, mas para a glória do seu nome. Por causa do teu nome, Senhor, salva. Por causa do teu nome, revive. Por causa do teu nome, purifica. Por causa do teu nome, cura e capacita a tua igreja. Essa é a minha oração nessa manhã. Especificamente, eu esperei para o fim do culto para que a gente celebrasse a ceia. Nós somos a igreja de Cristo. Nós carregamos o nome de Cristo. Nós somos o representante de Cristo aqui na terra. É através de nós que as pessoas conhecem Cristo, não é verdade? É através do meu comportamento, através da minha reação diante das coisas, como o Geis aqui falou sobre a lua que não tem luz própria, mas é iluminada pelo sol e reflete o sol a ponto de gerar até um espanto. Puxa, como brilha hoje. É a mesma coisa com a gente. Nós não temos luz própria em nós, mas é a luz de Cristo que brilha na escuridão através de nós. E Jesus, quando andava aqui na terra, ele diz assim, se o que nós temos dentro de nós for escuro, que trevas terríveis serão. Então, a luz de Cristo precisa brilhar dentro de nós, em primeiro lugar. E essa manhã, quando nós celebramos a ceia, eu quero celebrar essa manhã pensando na misericórdia que Deus tem tido com a igreja no mundo. Porque apesar das palhaçadas que são feitas em nome dele, Deus ainda está disposto, mesmo que num grupo reduzido de pessoas, a investir neles. Porque o nosso trabalho aqui, diz Hebreus, os anjos gostariam de fazer, mas ele disse, não, vocês vão fazer. O ser humano, ele deu para mim e para você, para que nós o representássemos aqui sobre a terra. E nós temos a alegria dessa manhã de celebrar a igreja de Cristo. O que é a igreja de Cristo? Sou eu e você. Que nós fomos comprados pelo sangue dele lá na cruz. Nós fomos, quando ele morre naquela cruz. Nós fomos comprados por ele. Nós temos a habilidade hoje de não sermos mais estrangeiros. Nós temos pessoas, como a missionária falou, aqui a igreja tem essa característica de ter pessoas de vários países. Mas isso não é empecilho nenhum, porque somos um em Cristo Jesus. Somos corpo de Cristo aqui sobre a terra, unidos pelo sacrifício de Cristo. E quando nós pensamos nisso, nós celebramos a morte e ressurreição de vida. E quando nós olhamos para o estado atual da igreja, nós vemos, talvez o futuro seja difícil.
Pode ser difícil aos nossos olhos, mas Deus vai intervir. E Deus vai acordar esse gigante adormecido que se chama a Igreja de Cristo sobre a terra. Vai acordar. E quando isso acontecer, meu irmão, nós vamos ver coisas incríveis acontecendo em nosso meio e ao redor do mundo. Porque Deus não vai abandonar essa missão de cuidar da igreja dele. Antigamente nós tínhamos muito o costume de ligar a cobrar. Lembra aquela musiquinha? Tan, 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 tan. Você tinha a opção de atender e pagar aquela conta, ou quando você ouvisse a música, desligasse. A partir do momento em que você entrega a tua vida a Cristo, você pegou esse telefone. Tem um preço a ser pago. O preço de se posicionar, de ir para uma direção quando o mundo inteiro está indo para outra direção. É uma contracultura. E, gente, isso é um preço alto. Só que o preço mais alto já foi pago. Cristo morrendo naquela cruz, dando a própria vida em nosso favor. E nós, como Igreja de Cristo hoje, podemos cantar uma poesia dessa, dizer que nós somos corpo, e assim bem ajustados, ligados, unidos, vivendo em amor. É por causa desse preço que Ele pagou lá. E nos via redimidos. Quando Jesus estava naquela cruz, Ele já via no futuro a nossa redenção, mesmo nós não estando ainda vivos. Nós não tínhamos nascido ainda, Ele já nos via redimidos pelo sangue dEle, já lutando esse bom combate de nos posicionar diante do Senhor, dizer, eu estou disposto a pagar esse preço. Uma mulher que poderia ganhar um dinheiro razoável aqui no Brasil como uma fisioterapeuta, vai abrir mão disso, para ir por causa disso. Isso só me dá mais ânimo para saber, nós estamos na direção correta, é isso mesmo que temos que fazer, isso mesmo. É um preço a ser pago. Ótimo, vamos lá, vamos nessa. Nós não vamos ficar aqui para sempre, gente. Isso aqui não é a nossa estação final. Estamos aqui como passageiros. Seja um ótimo passageiro enquanto aqui na terra. Vamos celebrar a ceia. Se você tem liberdade, vem aqui à frente. Cada um pegue um dos elementos e espere uns pelos outros. Vamos vir aqui à frente. E vamos participar dessa grande comemoração que é celebrar o sangue de Cristo vertido por nós, para que nós hoje pudéssemos cantar essa vitória, já vendo no futuro aquilo que Deus está fazendo e vai fazer ainda em nossa própria vida. A palavra do Senhor nos diz que a simbologia do sangue de Cristo e do suco e do pão significam o sangue e o corpo de Cristo entregue por nós naquela cruz. É uma simbologia onde nós pudéssemos olhar e celebrar isso não com tristeza, mas por causa da ressurreição dele, nós temos hoje a condição de estarmos juntos como Igreja de Cristo. E é o que a gente faz como um dos mandamentos de Cristo. Vamos fazer isso. Vamos tomar parte disso com uma ação de graças pelo que o Senhor é na nossa vida, pela essa graça que recebemos dEle, que pagou o preço para que nós pudéssemos ser essa manhã. Vamos fazer isso. Querido Deus, celebramos o Teu nome. Sabemos que a instituição igreja, não prédio, mas pessoas, é algo que brotou do Seu coração. O Senhor não veio trazer religião, mas sim o reino de Deus. E sim, somos felizes por fazer parte do Teu reino, como parte do Teu corpo sobre essa terra, espalhada sobre essa terra, e que se chama igreja. Reconhecemos, Pai, que como igreja temos cometido abusos, muitas vezes temos nos afastado do Senhor, temos feito coisas pela nossa própria força, seguindo o nosso próprio padrão, e reconhecemos que somos culpados diante do Senhor por isso. Nessa manhã queremos, diante do Senhor, reconhecer a nossa culpa e pedir que o Senhor nos perdoe. E que nós, como Tua igreja, possamos representar o Senhor melhor. Que possamos ser homens e mulheres, crianças, meninos e meninas, que representam o Senhor, que amam o Senhor e que vivem pelos Teus princípios. Senhor, nos ajuda, inclina os Teus ouvidos, venha, Senhor, cure,
reaviva a chama em nosso coração. Aumenta a nossa fé. Desperta a paixão. Por amor do Teu nome nós oramos assim. E essa manhã, Pai, quando nós celebramos a Tua morte e ressurreição, como Tua igreja, pedimos para que a graça do Senhor Jesus, para que o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Oramos assim, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, tenham uma ótima semana e não saiam daqui sem antes abraçar uns aos outros. Deus abençoe.